Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Eu espero que vocês não estejam ouvindo os vários ruídos e barulhos que estão acontecendo aqui ao meu redor, que estamos tendo atividade de obra aqui no edifício onde eu moro. E para mim aqui particularmente incomoda um pouquinho, mas eu acredito que não chega na intensidade, desagradável no vídeo. De todo modo, se chegar, eu peço que vocês me desculpem, mas são as condições do momento, ok? Estamos aqui mais uma vez reunidos para esta série em que nos voltamos para os ditos do ancião Tadeu de Vitovinica. Este maravilhoso Bhakta, um devoto de Deus, que foi também um monge cristão ortodoxo, um sacerdote monástico da Igreja Oriental, e que eu tive a oportunidade de saber da existência ali por volta do ano de 2012, 2011, 2012, e foi muito transformador na minha vida. Eu já contei aqui essa experiência em algumas oportunidades, inclusive no início dessa série. Estamos aqui nessa jornada, de meditar em cima dos seus aforismos, e eu particularmente acho muito positivo. Sempre é uma renovação espiritual quando entro em contato com esse ensinamento do ancião Tadeu. E algumas pessoas que conversam comigo também dizem que essa série é muito benigna para elas, que causa esse bem-estar de fazer com que aqueça o nosso coração, renove a nossa motivação em caminharmos como devotos de Deus. Que o Senhor bendito nos ajude nessa disposição. Vamos lá, meus amigos, então, para os ditos de hoje. O primeiro dito é: se arrepender significa mudar de vida, abandonar o homem antigo com todos os seus maus hábitos e se voltar para Deus e para a verdade, para que possamos ser pacíficos, quietos, bons e mansos. Esse é um ponto sempre muito importante, em qualquer caminho espiritual, é o que nos transformamos quando nos tornamos praticantes. E quando nos tornamos praticantes de algo é porque queremos deixar uma vida puramente animal e queremos viver como homens. Homens, seres humanos, ok? Homens e mulheres, homens. Queremos ser dotados dessa consciência purusha, pessoas espirituais. E para isso nós temos que abandonar os hábitos da pessoa antiga, da pessoa mundana. Sri Ramakrishna Paramahansa dizia que há 7 estados da mente. Aqueles 3 primeiros ele indicava, relacionados aos portais do ânus, dos genitais e do umbigo. As pessoas assim que são mais voltadas ao caminho dessas identificações simbólicas esotéricas vão conciliar isso com a ideia dos chakras, Pode ter algum sentido, mas Sri Ramakrishna estava falando de estados da mente. Então ele dizia: quando o ser humano leva sua mente para esses 3 primeiros portais da existência humana, ela só se preocupa com aquelas atividades que são puramente animais. Ou seja, eu vou procurar reproduzir, eu vou procurar me alimentar, eu vou procurar não sofrer desgaste do meu corpo, eu vou desenvolver as atividades fisiológicas naturais, claro. Mas as minhas preocupações não vão escapar muito a isso. Ah, mas então são aquelas pessoas assim doentes mentais, são pessoas primitivas assim? Não, são todas as pessoas que não pensam na alma. Você pode ter assim um doutorado em Harvard, você vai ser, sei lá, presidente da república, você vai ser reitor de uma universidade, você vai ser projetista de aviões, você vai ser, não sei, um grande neurocientista. Se a sua preocupação é apenas tão somente nos aspectos materialistas da vida, você está preso a esses 3 portais. Então a vida humana foi desperdiçada. Sri Ramakrishna dizia, nasceu em vão aquele que, tendo obtido o nascimento humano tão raro, não busca conhecer Deus nesta mesma vida. Então o ancião Tadeu está falando aqui que o caminho da conversão, ele fala se arrepender, arrepender-se, na tradição cristã também é comparável com a palavra metanoia, a palavra grega metanoia, que significa transfiguração da mentalidade. O que acontece quando a gente transfigura a nossa mentalidade, nos tornando sadakas, praticantes de um caminho espiritual? É que nós nos arrependemos da nossa existência como seres mundanos,
Então, se nós estamos apenas atrás do desfrute do mundo, nós não somos praticantes espirituais. Somos praticantes espirituais porque nós percebemos que nós somos espirituais. Quarto estado da mente, quando o homem percebe que ele é espiritual. Aí começa a jornada, né? Então o arrependimento leva a isso. Abandonar o homem antigo. Sabe o simbolismo do batismo cristão? Você morre para o homem velho, você renasce para um homem novo. É a mesma pessoa, o mesmo corpo. Como é que houve morte e renascimento? Dentro da mente. Por isso que muitas pessoas são contrárias assim, ao batismo dos bebezinhos, né? Porque acham que o bebezinho não desenvolveu essa habilidade de transformar sua mente ainda. Mas o ponto é que o bebezinho está ingressando numa comunidade de praticantes, na melhor das boas intenções. Então os seus padrinhos são responsáveis ali por conduzi-lo, né, até a vida adulta. Aí eles se tornaram alguém que caminhe para transformar sua mente. Então é como se fosse o início de jornada. É um costume muito antigo, mas o fato é que, de fato, a prática, né, sadhana, você só pode ser um sadhaka se você tem determinação pessoal, né? Então, abandonar o homem antigo com todos os meus maus hábitos. Quais são os maus hábitos? Maus em que sentido? No sentido de buscar a Deus. Aquilo que é contrário a isso é mal. Então, o meu excesso de mundanismo. Porque assim, nós estamos no mundo, então estamos inseridos no mundo. Então, é claro que eu não vou deixar de ter minhas atividades fisiológicas. É claro que eu não vou deixar de ter relacionamento. É claro que eu não vou deixar de ter trabalho. É claro que eu não vou deixar de ter entretenimento. Todas essas coisas fazem parte. A nossa saúde mental precisa de todas elas. Nossa saúde física. Cuidar de tudo isso, das relações, não é? Mas qual é o anseio do coração? Qual é a menina do olho? A busca por Deus. Então os maus hábitos são aqueles que invertem isso e nos tornam idólatras. O que é idólatra? É eu fazer uma oração diante do Murti de Vishnu? Não. Idólatra é eu me tornar amante do transitório. Né? O amante do transitório. Então eu volto para Deus, para a verdade. A verdade é que nós somos anchas, parte de Deus. Para que possamos então o quê? Manifestar a condição disso e sermos pacíficos, quietos, bons e mansos. Como que você vê uma pessoa que se torna um arrependido na vida? É que ele busca a Deus. Quando ele busca a Deus, o que ele se torna? Pacífico, quieto, bom e manso. Então, todas as vezes, meus queridos irmãos e amigos, que nós quisermos observar a nossa vida e vermos se estamos praticando bem, vamos observar o quão pacíficos somos, o quão quietos somos, o quão bons somos no sentido prático da coisa e o quão mansos somos. Não é para que nos orgulhemos dessas condições, mas para que venhamos a saber se estamos ao menos sérios em nossa busca. Porque essas graças, esses dons, são todos do Senhor, evidentemente. Ninguém se torna pacífico porque estala o dedo e diz serei pacífico. Não. Mas o Senhor derrama sobre nós a sua graça na medida que somos praticantes sérios, ou seja, que estejamos num caminho de metanoia, de transfiguração da mentalidade. Isso aqui só para entender que muitas pessoas pensam assim, não, o negócio é ser bom, legalzão, sabe? Assim. Não tem um famoso religioso que o garotinho chegou perto dele e falou assim, meu pai é ateu, meu pai não acreditava em nada espiritual, ele morreu, ele vai para onde? Aí o papai falou, não, ele é legal, ele é bom, foi bom, então tá tudo certo. Não, não é isso. Busca a Deus. Se você é bom, se você é quieto, pacífico e manso, tudo isso é ótimo. E tudo isso volta para você na forma de karma. Não tem nenhuma dúvida. Uma pessoa ateísta, que é uma pessoa bacana, ela será agraciada com uma vida com muitos retornos, tanto nesta vida quanto nas outras. Mas para conhecer Deus, ela precisa buscá-lo. Veja que curioso, veja que exótico, não? Eu quero conhecer fulano, eu tenho que buscá-lo. Se eu busco ciclano, eu não conheço fulano. Não é verdade? Muito bem. Segundo dito de hoje. Se seus pais são ateus e você é um crente, não os reprove ou zombe deles com sua fé, mas ore por eles e seja bom para eles. Que o contexto muito da vida do padre Tadeu, do senhor Tadeu, que era um religioso, esses ditos, né, que estão contidos no livro, os pensamentos que nos permitimos ter, né, definem a nossa vida, que é essa coletânea de aforismos,
é realmente retirado das conversas que o ancião Tadeu teve com os devotos. E aqui é um tipo de conversa que ele poderia muito bem ter com um devoto ali nos anos 90, né? Nos anos 2000, em que a Sérvia, né, na qual ele vivia, na época Iugoslávia ainda, era dominada pelo regime socialista, e ainda que na Sérvia, né, na Iugoslávia, a destruição da igreja pelo regime comunista não tenha sido tão dramática quanto foi, por exemplo, na Rússia, mas ela foi também muito, né, muito difícil. Então a cultura das pessoas era uma cultura de ateísmo. Ateísmo formal, assim, né? As pessoas, né, definiam que a razão humana levava você a ser materialista. Então, muitas vezes o ancião estava falando com devotos que tinham os pais que eram ateus. E eles eram crentes, os filhos. Então o ancião dizia: não lide com a descrença deles com zombaria e com reprovação. Ore por eles e seja bom para eles. Aqui temos os pontos, né? Primeiro, que acreditar em Deus é um dom que o Senhor dá. Então você precisa ser obediente. É como o Senhor organizou aqui as suas peças no tabuleiro. Existem pessoas que não podem crer. Você sabe disso? Pessoas que têm dificuldades às vezes cognitivas, às vezes, né, é uma barreira profunda para compreender. Para algumas pessoas é tão simples, é tão fácil. Você fala uma história aqui de um Purana e a pessoa verte lágrimas. Aquilo ressoa nela como uma verdade há tanto tempo esquecida, que volta com força. Outros não. Então, às vezes, nós temos pessoas nas nossas relações que são assim, limitados. E você tem esse dom da fé, e o que você faz? Você ridiculariza a outra pessoa, você soma dela. Primeiro que isso não traz nenhum benefício para aquela pessoa. Aquela pessoa não passa a amar mais a Deus porque ela foi chamada de burra, foi chamada de tosca, ela foi chamada de ímpia. Você não traz os passarinhos para você jogando pedra neles, ok? É só uma dica. E prejudica muito você. Porque na medida que você se torna orgulhoso, na medida que você fere as pessoas que você deveria respeitar, todos, mas sobretudo os seus pais, que lhe deram esta carcaça que você utiliza para ser um devoto de Deus aqui, você se prejudica muito, não é? Então, ore por eles e seja bom para eles. Uma recomendação básica. Diante das pessoas que não têm fé, primeiro eu tenho que ter misericórdia por elas, porque eu sei quão bom é ter fé. Eu sei quanto essa vida lamacenta tem seu lotus na fé. Quem não tem, eu sinto muita pena. É como eu percebendo alguém que é um cego de nascença e eu não pudesse falar com ele sobre a maravilha das cores do mundo. Eu vou ter a raiva dessa pessoa? Não, né? Um sentimento bem diferente de raiva vai passar pela minha cabeça. Um lamento, talvez, de não conseguir transmitir. Mas Deus sabe de tudo. Deus sabe o que faz. Então, sejamos bons com os outros. Não é? Devemos aprender a nos desfazer de nossos fardos para que possamos nos voltar imediatamente para Deus e confiar nossas preocupações e as do nosso próximo nele. Quantas vezes eu recebo perguntas assim sobre a vida espiritual e tenho que direcionar a pessoa primeiro para o paradigma do Bhakti Yoga? Eu digo, eu não vou responder isso aqui de modo geral, né? O que se faz para ser salvo? Depende, em que contexto. No contexto de Bhakti Yoga é amar a Deus, a salvação. Não necessariamente você vai estar bem. De repente você nasce numa condição muito difícil de vida. Mas se você tem um coração pronto para amar a Deus, você é muito privilegiado. Né? Então, o ponto não é um fim livrar-se dos males desse mundo, dos pesos da vida mortal. O fim é ter um coração cheio de amor por Deus. São as circunstâncias da vida, né? Aquela famosa ilustração, né? Tá lá no trem lotado, um sujeito super triste e o outro feliz. Dentro do coração do outro tem, de repente, um amor, de repente, uma esperança, um projeto. De repente, a fé em Deus. E no outro, o que tem? Só o mundo. Só o mundo com seus fardos. Então, quais são os fardos? A nossa preocupação mundana.
Que possamos então nos desfazer dos nossos fardos, a lembrança do passado, a mágoa das pessoas, o ressentimento, o carisma e o status que gostaríamos de ter, o reconhecimento que gostaríamos de ter, são os fardos. Realizações, queríamos ver um regime estabelecido no nosso país, queríamos que a nossa religião prevalecesse sobre os outros, queria que a nossa opinião fosse mais considerada, são os fardos, né? Então, se nós lançarmos mão, deixarmos esses fardos e voltarmos, né, lançarmos mão da esperança em Deus, imediatamente para Deus e confiar nossas preocupações e as do nosso próximo nele, estaremos bem, não é? Quais são as preocupações, nossas preocupações e as preocupações do nosso próximo? Se nós nos voltarmos a Deus, nós vamos ver que tudo isso será iluminado por uma perspectiva. Então, eu tenho parentes, eu tenho família, eu tenho filhos. O que mais eu devo querer para eles, que eles descubram o amor por Deus? É o que eu tento fazer com os meus filhos, falo deles muitas vezes, né? Eu não sou uma pessoa assim de grandes coisas para deixar para meus filhos materialmente. Mas o que eu tento deixar para eles é essa perspectiva de que eles são almas espirituais eternas. Que eles deveriam pensar nisso, porque essa é a verdadeira felicidade. Na medida que isso vai se enraizando no coração deles, existe um grande bem para a vida deles, não é? E eu peço a Deus para que eu aumente fé neles. E é o que eu posso pedir pelo meu próximo, não é? Devemos ajudar as pessoas a conhecerem a sua fé. Esse dito é tão interessante. Eu, que sou um devoto de Sri Ramakrishna e dialogo com pessoas das mais variadas tendências, sempre penso nisso. Ajudar as pessoas a conhecerem a sua fé. Não é exatamente a religião que a pessoa veio procurar, mas é a fé que é própria para aquela pessoa. Que a pessoa possa conhecer o seu modo de amar a Deus. Que a pessoa possa conhecer aquilo que funciona para ela. Recentemente, né? Tive experiência com amigos que estavam deixando caminhos religiosos para buscar um caminho do Bhagavatismo, caminho do amor ao Senhor. Um voltando para o catolicismo e o outro voltando para o judaísmo. Ambos desejosos de buscar novamente desenvolver amor pelo Senhor. E eu estou muito feliz por eles. Mas sempre, né, que tenho oportunidade, digo para eles e para os outros: lembre-se do Senhor. Cuidado com a atração da barca que leva até Ele. Então, carinho pela barca devemos ter, né? Ela nos leva até o Senhor. Mas que possamos entender que é assim. Então, o que eu busco fazer aqui? Atentando para esse dito do ancião Tadeu. Ajudar as pessoas a conhecerem a sua fé é lembrar a elas sempre do essencial, não é? Lembrar do nome do Senhor, das suas glórias, da sua imagem adorável. Ter contato com os praticantes, com os devotos, só falar de Deus. Oferecer um alimento a Deus. Seja qual for a religião que você for, essas coisas vão estar inclusas num programa de devoção ao bendito Senhor de nossas vidas. Seja você judeu, seja você cristão, seja você muçulmano, seja você hindu, seja você zoroastrista, seja você o que for. Se você começar a desenvolver amor pelo Senhor, essas coisas todas vão estar de uma maneira presentes. Uma coisa ali, outra aqui vai mudar, mas a essência vai ser dessa constante lembrança. Então, ajudar as pessoas a desenvolverem, a conhecer a sua fé, é o propósito deste trabalho. E eu digo, isso vai ser útil também para os outros sadakas, os outros praticantes, que não necessariamente têm assim um apostolado, uma coisa, mas na vida de vocês, a vida de vocês, na medida em que vocês forem devotos, vocês vão ajudar os outros a conhecerem a sua própria fé. Tenho certeza disso, tenho certeza. Quando você está enraizado num caminho de devoção, você não precisa fazer muito, não. As pessoas começam a identificar uma graça e começam a se aproximar daquilo com uma alegria, e um pouquinho daquilo vai para a vida delas. Então tenho certeza que essa busca é muito benigna.
né? Nem todos têm os dons, né, iguais de ensinar, de falar, de expor. Mas todos nós, com a nossa própria vida, podemos transmitir esse odor maravilhoso do amor por Deus. Não devemos orar com nossas cabeças, mas com nossos corações. Somente o que falamos com nosso coração pode atingir outro coração. Pura verdade. As teologias nos dão uma estrutura mental, né? Saber o que é cada coisa, como funciona, isso e aquilo. Mas no final das contas, é aquilo que Sri Ramakrishna dizia para um erudito Advaita que falava com ele: o senhor me discrimine, por favor, a diferença entre o observador e aquilo que é observado. Essas coisas, né? E Sri Ramakrishna disse para ele assim: não, distinto senhor, eu só falo daquilo que minha mãe me mostrou. Né? Então, o coração é onde Deus habita, é lá onde vamos buscar. Isso não significa dizer que devemos ser racionais, devemos ser só emoção e que não tenhamos a capacidade de concatenar as coisas. Claro que não. Né? Todo esse discurso, qualquer discurso é intelectual também. Ele também tem, né, uma capacidade de juntar ideias, de combinar coisas. Mas o ponto é que o âmago da questão toda não é a lei, não é a forma, não é o regulamento, não é o estatuto, não são os cânones, não. É o coração, cheio de amor por Deus. As coisas lindas de Deus, as coisas lindas do amor pelo divino, essas coisas são verdadeiras. É sempre assim, né? O Senhor Jesus e Thakur disseram: o arquétipo é a criança pequenininha. Então tenhamos isso como né, parâmetro para o desenvolvimento da nossa oração. Né? Somente um coração pode atingir outro coração. Estamos falando aqui um para o outro, mas estamos falando também da nossa busca pelo Senhor. O coração do Senhor, onde vive a Mãe Divina, a energia que gera todo o universo. Alcançamos o coração do Senhor quando nos ligamos a Ele pelo nosso coração. É o caminho dos amantes de Deus. Tá certo, meus amigos? Então, concluímos aqui mais um vídeo com aforismos do ancião Tadeu de Vitovinica. Eu espero que tenha sido para vocês tão positivo quanto foi para mim e que essas palavras benditas possam ressoar no coração de cada um de vocês e que sejamos todos nós cada vez mais inspirados por esses apontamentos tão maravilhosos. É isso, meus amigos. Para mais um episódio dessa série, só na próxima semana. Até lá, então. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.